Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo este vídeo. Esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Peço encarecidamente que você se inscreva no canal. São muitas as pessoas que assistem os nossos vídeos, mas nem todos são inscritos. Aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Vocês não vão pagar nada com isso e vocês estarão ajudando ao canal. Hoje trago um tema muito interessante para você e você só vai ter condições de entender quando você assistir todo o vídeo. Não tenho dúvida que depois que você assistir esse vídeo, você vai saber, você vai entender o tema. O tema de hoje é: em tudo que compõe a natureza há uma assinatura misteriosa. Então o seu desafio hoje, gosto sempre de trazer um desafio para aqueles que assistem os nossos vídeos, é descobrir de quem é essa assinatura misteriosa que está em tudo que compõe a natureza, certo? Então, tudo que compõe a natureza tem uma assinatura misteriosa, pelo menos na maioria das coisas que nós observamos da natureza observável, certo? Então, assista o vídeo até o final para que você entenda. A pergunta é de quem é essa assinatura? Então, você terá condições de responder de quem é essa assinatura que está na natureza, ok? Vamos nós prosseguindo, trazendo algumas informações para você. Pronto, vamos começar pela nossa Terra, o nosso planeta, esse maravilhoso planeta em que nós vivemos, já muito dilapidado pelo homem, mas infelizmente o homem tomou essas atitudes, de não conservar o planeta como Deus pediu a ele que assim o fizesse. Mas a começar pela Terra, nós temos tudo que é necessário para a nossa vida, no planeta Terra, e eu considero assim: solo, água e ar. Ou seja, na natureza há uma assinatura do 3 em 1, ou seja, sempre você vai observar nos elementos da natureza três coisas em um. Então o planeta Terra tem tudo que é necessário para proporcionar essa vida maravilhosa que nós levamos aqui na Terra: solo, água e ar, certo? Então aí nós já estamos começando pelo planeta Terra. 3. Observe bem direitinho cada passo do nosso vídeo para que você entenda de quem é essa assinatura que está em todos os elementos da natureza, praticamente em todos. Depois nós temos aqui os 3 astros principais, que nós, seres humanos, podemos dizer que até certo ponto dependemos desses 3 astros. É claro que o universo é grande, é claro que há muitos planetas, mas quando se fala em vida na Terra, quando se fala em vida do planeta Terra, nós podemos entender que a nossa vida depende exatamente desses 3 astros principais: Terra, Sol e Lua. Mais uma vez, 3 coisas em 1, ou seja, o sistema que nos proporciona a vida é um sistema composto de 3 coisas interessantes: Terra, Lua e Sol, certo? Não há como negar a influência da Lua nas marés, não há como negar a influência do Sol na vida do planeta, não há como negar a influência do próprio planeta para a nossa vida, que tem todos os elementos básicos para a vida, certo? Então, mais uma vez, nós enxergamos aí uma assinatura de 3 em 1. Vamos agora para o elemento mais abundante em nosso planeta, a água, mais ou menos a maior parte do planeta é composto d'água, que são os mares, os oceanos, e os rios, é claro, os lagos, etc. Mas não somente isso. Ainda por debaixo de uma espessa camada do nosso planeta, já há evidências comprovadas pela ciência que há um grande lençol d'água que equivale a um oceano. Ok? Então, ao observar essa água maravilhosa desse lago, aí se movendo a água, você deve lembrar de um texto bíblico. Eu estou muito lembrado dele agora,
desse texto bíblico, que está em Hebreus capítulo 11, verso 3, quando o escritor diz que pela fé nós acreditamos que os mundos foram criados de algo invisível, que nós não vemos, ou seja, de modo que aquilo que a gente vê não foi feito daquilo que nós estamos vendo, mas é de algo invisível. E não há dúvida, né? Eu já falei isso em outros vídeos e não vou detalhar, né, por completo nesse, porque não é necessário, mas essa água que você está vendo aí, ela não é feita disso que você vê, mas de 3 elementos básicos para que a água possa existir: 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mais uma vez, confirma-se no elemento principal para a vida no planeta, o 3 em 1, né? Uma assinatura de alguém que fez questão de que esses elementos tivessem uma composição de 3 em 1. Então, o que é a água? A água é 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, mais uma vez, comprova-se essa assinatura de alguém, essa assinatura misteriosa que nos elementos da natureza compõe esse 3 em 1. Agora nós vemos aí o tempo, né? Quem estudou teologia sabe que o responsável pela criação do tempo foi o próprio Deus. E quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que nesse princípio que Deus criou tudo, não havia tempo cronológico, mas a partir daí começa a se contar o tempo cronológico, certo? Mas o que é o tempo que também foi criado por Deus? O tempo cronológico é passado, presente e futuro. Então, mais uma vez, você está vendo aí em algo, né, da natureza, que é o tempo cronológico, conforme a Bíblia foi criada por Deus. Então, é o 3 em 1. Eu quero também chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Não pense que eu sou contrário à ciência, pelo contrário, eu sou fã número 1 da ciência. Sou autodidata em vários ramos da ciência e pesquiso constantemente e dou o maior valor à ciência. Nunca achei que a ciência fosse contra a teologia. Pelo contrário, a boa ciência ela é bem irmanada com a teologia. Então, olha aí, o tempo, né? O tempo foi criado por Deus. Eu sou criacionista e acredito dessa forma. E ele está baseado em passado, presente e futuro. Vamos em frente. Agora o espaço. O espaço. As coisas que nós conhecemos, os elementos da natureza, sempre são 3 em 1. O que é o espaço? O espaço é algo que tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Qualquer cientista, qualquer pessoa que se preze, que estudou, não vai negar essas coisas, né? O tempo tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Sem essas 3 dimensões, perde-se a noção de espaço, certo? Então, o espaço, algo que nos cerca, a sala onde você está, o quarto onde você dorme, sempre tem 3 dimensões, mesmo que ele tenha um formato diferente dos compartimentos comuns, mas na questão de espaço vai ter sempre altura, largura e profundidade. São 3 dimensões, 3 em 1. Essa é a assinatura que é muito misteriosa, que alguém fez questão de colocar nas coisas, vamos dizer assim, eu sou criacionista, então nas coisas criadas. Talvez seja a assinatura daquele que criou. Vamos embora, vamos em frente para ver. Os campos da física, né? Eu sei que você pode não ser um cientista, um físico, né? Mas quem estudou pelo menos o 2º grau entende um pouco de física, né? E eu estou gravando o vídeo aqui não só para mim, não só para quem estudou 1º ou 2º grau. Eu estou gravando para todos. Pode ser até que você tenha feito um curso
de pós-graduação já, doutorado, etc, etc. Mas qualquer um que entendeu um pouco de física sabe que ela tem 3 campos. Os campos da física são divididos em 3 elementos principais: o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. Mais uma vez, uma assinatura misteriosa dentro da física, né? Dos campos da física. Vamos em frente. Vamos ver essas coisas que acontecem. A carga elétrica, né? E agora você que talvez aí fez até engenharia da eletricidade aí numa faculdade, então você sabe muito bem que a carga elétrica também é composta de 3 elementos, né? 3 em 1 novamente: positiva, neutra e negativa. Não tem como negar isso. É claro que eu estou falando eu não estou aqui aprofundando lá, mais adiante a gente vai aprofundar um pouquinho mais a questão da física. Mas na carga elétrica, por exemplo, é impossível negar esses 3 elementos: a carga positiva, a carga neutra e a carga negativa, certo? Então, mais uma vez, uma assinatura misteriosa está aí na carga elétrica, certo? Quero também chamar a atenção de você mais uma vez que os cientistas, a quem admiro muito e devo sempre admirar, foi Deus quem criou os homens que se dão à ciência. Então, eles, na verdade, não descobriram essas leis da natureza, não descobriram aliás, não é que eles descobriram, eles não criaram, desculpe aí, vou corrigir, eles não criaram essas leis, eles descobriram pela observação, pelo experimento, certo? Então aí já dá para você entender as leis da natureza, as coisas que ocorrem na natureza não foram criadas pelo homem, mas descobertas por ele e já existiam na natureza. Aí nós vemos agora algo, né, que compõe toda a matéria. É impossível, por isso que a Bíblia diz que aquilo que a gente está vendo não é feito daquilo que a gente vê. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. E é claro, tudo que existe, seja a nível de planeta, estrela, toda matéria, ela é baseada no átomo. O átomo é a base da matéria. E o átomo é invisível. Mas ele tem também 3 elementos. O átomo é 3 em 1. Prótons, nêutrons e elétrons. Eu não vou aprofundar tanto para que o vídeo não fique muito longo, mas eu poderia aqui classificar prótons, que também tem 3 elementos, nêutrons, que também tem 3 elementos, e elétrons, que também tem 3 elementos. Se eu for aprofundar muito isso, o vídeo vai ficar interminável. Então, eu vou parar só por aí no átomo. Mas esses prótons, nêutrons e elétrons são também divisíveis e são 3 em 1. O átomo é 3 em 1. É a assinatura misteriosa de alguém, né? Em tudo que existe de matéria no nosso universo. Vamos em frente. Interessante que quando a gente vai agora estudar, nós falamos no átomo, né, que é uma partícula atômica, mas quando nós vamos estudar as partículas subatômicas, né, como por exemplo a carga elétrica, então nós vamos ver que também são 3 elementos, é 3 em 1. Elétrons, muons, taus, 3 em 1. Isso é um leptons, certo? Que é um elemento da carga, uma partícula, né, subatômica com carga elétrica positiva, né, com a carga elétrica. As partículas subatômicas, elas podem ter carga elétrica e podem não ter carga elétrica. Aqui tem carga elétrica, chamadas de leptons, certo? Vamos então em frente. Agora vamos ao neutrino, né? Neutrino, que é também uma partícula subatômica, que não tem carga elétrica. Ela não tem carga elétrica, mas mesmo assim ela é 3 em 1.
elétrons, neutrinos, muons, neutrinos e taus, neutrinos. Então, você estudou física pelo menos um pouquinho, eu acredito que você entende isso que eu estou falando. E se você não estudou, pergunte a quem sabe, pesquise na internet, que você vai entender essas coisas. Vamos em frente. Agora, para concluir, eu vou trazer mais duas coisas interessantes para ver se você descobre de quem é a assinatura que está impregnada nas partículas do universo. Quando nós estudamos na teologia, vou trazer agora um pouquinho de teologia, não vou aprofundar muito também para não lhe confundir, certo? Existem alguns ramos, né, da teologia. Eu pertenço, sou um teólogo que pertenço àquele ramo que acredita na tricotomia, que o homem é feito de espírito, alma e corpo. Mais uma vez, nós observamos aí o 3 em 1. Então é uma coisa criada, né? Eu acredito que o homem é uma coisa criada, não veio da evolução, certo? Eu sou criacionista e acredito na tricotomia, que é uma doutrina teológica, e a tricotomia explica que nós somos um ser criado de espírito, alma e corpo. O espírito, algo que, segundo a própria Bíblia, lá no livro de Gênesis, Deus outorgou ao homem, e a alma que Deus também outorgou ao homem, a alma vivente e o corpo. Só para aprofundar um pouquinho, né, nessa doutrina da tricotomia, que é teológica, o Espírito é aquela partícula de Deus que ele colocou na gente, certo? Pelo menos é assim que entende, aí eu estou falando em linguagem bem simples para você entender. Pelo menos é o que a tricotomia estuda. A alma é a sede dos sentimentos, por isso, se você observar, quando eu coloquei espírito aí, eu coloquei uma seta transpassando a alma e chegando ao corpo, que é o espírito que penetra nas duas coisas, e depois, entre o corpo e a alma, eu coloquei uma outra seta apontando para a cabeça, porque é algo mais relativo à parte cognitiva nossa, né? Aquela parte da intelectualidade, do conhecimento, das emoções. Então, que na tricotomia nós estudamos essas questões que tem uma certa aparência com a psicologia, mas não é. É o caso da tricotomia, é uma parte da teologia. Quando estudamos psicologia, temos alguma nuance disso aí, mas aqui nós estamos aprofundando na questão teológica. Então, deu para você ver aí que já o homem também é 3 em 1, né? 3 em 1. E observe você que todas as pessoas que acreditam, né, uma grande maioria dos cristãos acreditam nessa questão da tricotomia, do humano ser espírito, alma e corpo, né? Então, sabem que o espírito vem de Deus, a alma foi também otorgada por Deus, mas é a sede dos sentimentos, e o corpo humano é o invólucro de tudo isso, aonde são manifestas as ações, né, que espírito, alma e corpo produz, que espírito e alma produz, ok? Então, vamos agora para nossa última tela para você tentar descobrir de quem é a assinatura que está impregnada em quase todos os elementos do universo, por que não dizer todos. Nós vamos assistir um pequeno vídeo agora, acredito que você vai entender. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo.
preste bem atenção nessa parte, certo? Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu acredito que ao assistir esse vídeo, você agora concluiu com êxito, né, todo o conhecimento necessário para você responder de quem é essa assinatura que está em quase todos os elementos da natureza, ou se formos analisar com mais profundidade, talvez em todos, certo? De quem é essa assinatura? Então você pode, com certeza, responder. Isso é apenas um desafio para você. Você não precisa ser teólogo, para você dar uma resposta dessa, mas eu acredito que você, ao assistir o vídeo e todas as telas que nós passamos, as explicações que nós estamos dando, você já pode responder o nosso vídeo. Quem responder vai receber um lindo compêndio teológico assinado pelo canal A Voz da Bíblia Sagrada. Deus abençoe, até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal.